Olá, queridos, boa noite. Mais uma vez eu estou aqui com você nesse momento onde Deus preparou para estarmos juntos aqui, e eu quero dizer que me sinto muito feliz de estar aqui com você, onde tenho a oportunidade de levar a palavra de Deus até a sua vida. E quero pedir que você possa estar compartilhando esta palavra, o qual não é a minha palavra, mas ela é a palavra de Deus, para que outras vidas possam ser abençoadas, né? As coisas boas nós devemos passar, apesar que no mundo de hoje as pessoas têm uma grande dificuldade de passar, seja através da internet ou até mesmo pessoalmente, coisa boa. Há exemplo de uma boa notícia. Às vezes você tem uma grande dificuldade dela ter uma boa repercussão, mas quando é uma má notícia, ela se espalha de uma forma tão rápida, né, que se torna até assustador a forma que isso ocorre. E nós precisamos entender que quando falamos do Evangelho de Cristo, nós estamos falando de algo que é precioso. O Senhor Jesus coloca o Evangelho, ou seja, a vida com Deus, como a pérola preciosa. Ele dá até uma ilustração de onde um homem tinha uma coleção de pérolas, mas quando ele encontra uma pérola preciosa e ele entendeu a preciosidade dessa pérola, ele pega todas as pérolas que ele tinha, ele vende e adquire para a vida dele essa única pérola. Então o Evangelho de Cristo ele só tem valor quando nós entendemos o seu valor. Nada que não venhamos entender o valor terá o valor. Isso é fato. Algumas coisas que nós vemos na nossa vida, né, às vezes até jogamos fora. Jogamos, às vezes, uma estátua. Lembro de uma situação de uma pessoa que jogou um quadro fora por não saber o seu valor. Isso é verídico. Isso ocorreu nos Estados Unidos. E uma pessoa achou esse quadro. E um dia uma pessoa foi visitar a casa dela e era conhecedor, né, de valores dos quadros. Ele olhou para aquele quadro e falou: olha, onde você comprou esse quadro? Ela falou: porque é um quadro, eu achei. Você achou esse quadro? Mas esse quadro, se ele for um quadro legítimo, ele é de um pintor famoso, ele tem um valor incalculável. Você está de brincadeira. E foi feito ali a pesquisa, foi avaliado o quadro e realmente viram que o quadro era legítimo. E o que ocorreu? Essa pessoa depois colocou esse quadro em um leilão. Ele foi vendido por milhões e milhões de dólares e essa pessoa se enriqueceu por algo que alguém jogou fora. O Evangelho ele enriquece a vida daqueles que entendem o seu valor, mas continuam pobres aqueles que não dão valor ao Evangelho de Jesus. Inclusive o apóstolo Paulo, no livro aos Romanos, no capítulo 1, no verso 16, ele revela a importância desse Evangelho. Por isso que ele diz aqui: porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. O verso 17 ainda diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ou seja, o único meio do ser humano se enxergar diante de Deus e enxergar a Deus é através da fé. Porque as grandes promessas existentes na santa palavra de Deus é para o futuro. Muitas se cumpriram, mas quando eu digo que é para o futuro, a vida eterna, é futuro. Como pode ser no presente? Nós não sabemos. Para muitos que já partiram, é o presente. Para aqueles que aguardam o arrebatamento
dos salvos em Cristo ainda é um futuro, mas é uma promessa que esperamos através da fé. Mas o interessante é que vidas só podem ser transformadas quando elas entendem o poder do Evangelho, qual o apóstolo Paulo disse que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então há uma condição diante do Evangelho. Eu preciso crer que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Eu vejo alguns argumentos, eu tenho visto alguns vídeos, até mesmo nas redes sociais, que tentam tirar essa credibilidade histórica, né, voltando ao passado, falando de Constantino, né, que houve uma mesclagem e que Constantino, quando reuniu verdade seja dita, sim, a Bíblia não se resume somente nesses livros, eram muito mais livros, como na Bíblia no original não existe versículos. Essas adaptações vieram para tornar mais fácil o seu manuseio, para tornar mais fácil de acharmos nas Escrituras. Hoje você fala, né, como eu li para você, livro de Romanos, capítulo 1, verso 16, ou seja, você faz com que você guarde com mais facilidade. Então existiam mais de 2.000 livros, e dizem, e realmente há sobre o poder da Igreja Católica, principalmente o Vaticano, livros que não são revelados para a humanidade, que eles não permitem, ficam em lugares secretos. Mas ali Constantino reuniu um grupo de pessoas que estavam debaixo do seu poderio, pessoas que cuidavam das Escrituras, pessoas que cuidavam desse livro, e ele queria que fosse feito o resumo desses livros. E dizem que foram feito o resumo o que nós falamos, não da Bíblia cristã, mas chamada a Bíblia católica, né? Que ela contém mais livros, e alguns entre eles são chamados de livros não apócrifos, ou seja, livros não inspirados, mas históricos. E que a partir desse momento alguns defendem a tese que os cristãos ou os protestantes vieram fazer um outro resumo desses livros, fazendo a Bíblia que seria hoje, que está aí circulando pelo mundo, chamado a Bíblia cristã. Mas a verdade seja dito que, independente disso, mesmo se há uma veracidade, mas não tira a essência da palavra. Ou seja, por mais que se faça isso, você não tem como fazer com que esta Bíblia, mesmo se fosse manuseada pelo homem, fosse tão completa na sua essência. A um ponto de milhares e milhares de anos, e por vários escritores que não se conheciam, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus, conseguem trazer uma linguagem como se fosse um único livro. Quando você vai para Gênesis, se completa em Mateus. Quando você vai para o livro de Daniel, se completa no livro de Apocalipse. Ou seja, nós vemos uma junção da palavra de Deus, ou seja, deste evangelho vivo. Então, por mais que venham tentar desmerecer e dizer que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas ela é um livro escrito por homens tentando tirar a sua essência, isso é uma mentira. O próprio apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas que ele fala: ainda que um anjo descesse do céu e viesse trazer um evangelho, ou seja, uma palavra diferente dessa, que seja anátema, ou seja, seja sem valor. Então nós não podemos aceitar as pessoas que vêm com uma grande interpretação supostamente teológica ou histórica, tentando abafar a fé, porque o apóstolo Paulo revela aqui que este evangelho ele é conhecido de fé em fé, ou seja, é a sua experiência pessoal com Deus, é aquilo que Deus fez na sua vida, é aquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas mundo afora. É isso que é o evangelho de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele não veio trazer a mensagem do Velho Testamento,
Não que ele não cumprisse as escrituras do Velho Testamento em sua vida, é tanto que ele passou pelo ritual existente, ou seja, ele foi apresentado no templo, ele foi circuncidado, ou seja, ele teve que aguardar o tempo da maioridade para poder sair e pregar o evangelho. Tudo isso ele respeitou conforme o costume, mas mesmo assim a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E outro cuidado que precisamos ter, querido, é de achar que as pessoas serão salvas pelo seu testemunho. Não! Você até pode ter um bom testemunho, mas isso não garante salvação a ninguém. Por que não, pastor? Porque tem pessoas que não são cristãs ou que não são evangélicas, que humanamente falando do caráter, tem muito mais caráter, tem muito mais comprometimento com a sua palavra do que muitos cristãos evangélicos. Isso é fato. Isso é uma realidade. E eu estou dando esse exemplo, mas independente da fé da pessoa, tem pessoas que nem creem em Deus, mas tem caráter, tem palavra nos seus atos. Mas isso não indica que garanta a pessoa a salvação. Então o seu bom testemunho também não indica, até porque, querido, você precisa entender que o evangelho, ele não é baseado em você ou em mim. Seria um evangelho muito barato, muito descartável, quando nós precisamos que a base principal seja nós para alguém aceitar Cristo. Não, a base principal para alguém aceitar a Cristo é Cristo. A base principal para a pessoa aceitar este evangelho é a salvação. E esta salvação, ela não pode ser apresentada, como muitos estão apresentando, como algo insignificante, como se o evangelho que está dependendo de uma forma absurda das pessoas. Às vezes apresentamos um evangelho tão rápido, porque as pessoas querem que o evangelho venha se adequar a elas, porque hoje as pessoas dizem, né, Deus até permitiu uma situação como essa, para mostrar às pessoas que dizem que não tem tempo, que tem uma vida tanto corrida, para suas empresas, para isso, para aquilo. Deus mostrou que você tem tempo, basta você querer. Te pararam. Quando não te para dessa forma, talvez uma doença, uma enfermidade, te para. Você é obrigado a parar para avaliar o contexto da sua vida. Então, o que nós olhamos em alguns momentos é que as pessoas estão banalizando o valor do evangelho, querem cada dia resumir o evangelho para agradar as pessoas. Como assim, pastor? As pessoas estão sem paciência, sem tempo para ouvir o evangelho. As pessoas querem uma palavra que venha de encontro à necessidade delas. Quando eu digo necessidade, é de fazer com que você rompa na sua vida financeira, com que você rompa na sua vida talvez sentimental, e o evangelho não se resume nisso. O evangelho de Cristo, ele não está aprisionado a isso, ele vai além disso, ele vem trazer a libertação ao ser humano, e o ser humano não alcança em muitos momentos isso, porque ele não quer ter tempo para Deus, ele não se abre para Deus. E eu quero dizer para você com muito respeito e carinho, Deus não precisa de você. Deus não depende de você para nada. Ele continua sendo Deus independente de você. Você não toca em nada na santidade de Deus. Você não toca em nada na autoridade de Deus. Então ele continua sendo Deus que ele é. Mas nós que somos pecadores, miseráveis, que dependemos das misericórdias do Senhor, porque a Bíblia diz que as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Então Deus, na sua misericórdia, Ele nos apresenta a oportunidade de uma transformação de vida,
Você não quer uma transformação de vida? Ok, o problema é teu. Deus não vai te obrigar a transformar a sua vida. Deus não vai lhe obrigar a segui-lo. Você quer pegar o que está aqui, que eu chamo e reconheço como Bíblia, como palavra de Deus, você quer dizer que isso aqui não vale nada, que você pode usá-la como papel higiênico, que você pode fumar uma maconha nas folhas dela, que você pode rasgá-la, que você pode pisar nela? Sim, você tem esse direito como ser humano de fazer o que quiser, de crer ou não crer. Isso não vai mudar ela. O propósito dela não vai ser mudado. Mas agora, amanhã, você vai se arrepender de uma forma terrível. A Bíblia conta para nós, alguns dizem que é uma ilustração, mas como cita-se o nome, há um indício que não foi simplesmente uma ilustração, mas um fato ocorrido, que a Bíblia traz a narrativa de o rico e Lázaro. Ou seja, aonde o rico tinha de tudo na sua vida, humanamente falando. Vamos trazer para uma atualidade esta narrativa. Ele tinha carros, ele morava no melhor condomínio, ele tinha os melhores empregados, comia a melhor comida, frequentava os melhores lugares, todos os bajulavam porque ele era um homem rico. Ou seja, nós sabemos que a bajulação, ela acompanha aqueles que têm poder. E na realidade a Bíblia diz que existia um outro homem, mas que este homem, ele temia a Deus, mas ele estava ali na porta do rico, comendo das suas migalhas, ou seja, comendo do resto, do lixo deste homem. E ele estava ali vivendo desse resto. Mas a palavra de Deus diz que ambos vieram falecer, o rico e Lázaro. Mas Lázaro, temente a Deus, a Bíblia diz que quando ele atravessa o outro lado, ele está diante do seio de Abraão, ou seja, ele está no lugar preparado para aqueles que estão verdadeiramente crendo no Deus eterno. Eu não vou entrar de uma profundidade agora, mas nós sabemos que havia o termo Sheol ou Hades, que particularmente seria como se fosse a mesma coisa, mas a única coisa que se dividia era um chamado um abismo. Mas Cristo, quando veio morrer, ele desceu até essa profundidade e resgatou aqueles que creem no Deus Todo-Poderoso, levando com ele para o paraíso, porque a partir desse momento foi rasgado-se o véu e todos aqueles foram libertos no nome do Senhor Jesus e estão na eternidade com o Senhor, aguardando o dia que estaremos com ele. Mas do outro lado também estava o rico, e a Bíblia diz que ele acordou no tormento, na dor eterna, com uma sede muito grande, com a sua consciência pesada, porque nesse momento toda a sua fortuna não iria comprar a saída dele daquele local. Todos os seus carros, todas as suas mansões, de nada estavam valendo, porque elas não estavam presentes ali naquele lugar. Os seus amigos, por mais influentes que pudessem ser, seja eles juízes, desembargadores, políticos, não interessa o cargo que ele ocupava ou o nível social, nenhum deles poderia livrá-lo agora da ira eterna de Deus. Assim como eu quero dizer para você, ninguém e nada irá livrar você da ira eterna de Deus, se você não aproveitar a porta existente hoje aberta, chamada graça. Graça que é o favor imerecido que Deus deu para o ser humano e para a humanidade, para aqueles que se arrependem, para aqueles que realmente aceitam a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida,
para viverem com Cristo, você tem o pleno direito de recusar esta salvação. Você tem o pleno direito de recusar. Mas este evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do ser humano, ele continua sendo valioso, poderoso, contendo a mesma chave que é a da vida eterna para aqueles que creem. E a Bíblia diz que naquele momento, o rico em desespero, ele viu o seu tormento, ele vira para o pai Abraão, na representação ali, que era a presença de Deus, e diz: pai Abraão, que é o pai da fé, por favor, permita que sejam enviados mensageiros até a minha família, e fale com eles deste lugar, para que eles não venham para cá, para que eles não venham para esse tormento, para que eles não vivam a mesma coisa que eu estou vivendo. E naquele momento ele ouve uma voz dizendo: eles têm os profetas, que ouçam os profetas. Da mesma forma que Deus está falando para você hoje, não espere um anjo descer do céu, não espere o fogo cair do céu, não espere algo grandioso acontecer para você mudar de vida. Existem os profetas que estão anunciando o evangelho para a sua vida, que estão apregoando as boas novas do ano aceitável do Senhor. O mundo está passando por uma transformação. Dias terríveis virão sobre a humanidade. Dias de dor, de choro virá sobre a humanidade. As pessoas vão clamar e muitas das vezes não vão mais encontrar a paz, não vão mais encontrar a redenção através do Espírito Santo de Deus, porque o rapto da igreja está por acontecer, e neste exato momento o Espírito Santo, que tem a incumbência de cuidar da igreja, será tirado de sobre a face da terra. Mas ainda hoje há tempo, há uma oportunidade de você mudar a sua vida, de você mudar o seu conceito, de você entender que você precisa de Jesus, que Jesus é a única solução para você. Não é a sua religião, mas sim Jesus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aquele que não precisa de mediador para você chegar até ele, aquele que você não precisa de Maria, você não precisa de Pedro, você não precisa de Tiago, você não precisa de João, você não precisa de qualquer outro santo para ser o mediador entre você e Deus, porque a palavra do Senhor diz: só existe um único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. E Ele está aqui hoje ainda, cuidando de você, lhe dando a única oportunidade. Então não jogue esta oportunidade fora. Não trate o Evangelho de Jesus como papel higiênico, porque ele não é. O apóstolo Paulo, que viveu os dois lados, ele entendeu que ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E se você crê hoje, a sua vida será transformada. Se você crê hoje, Cristo vai dar a você uma nova vida. É tempo de você libertar a sua vida. É tempo de você aceitar esse amor. Deus não vai obrigar você a aceitar este amor. Ele não vai obrigar você a aceitar este evangelho. É de uma forma espontânea. É um reconhecimento pessoal. Então, que você possa tomar esta palavra para a sua vida. E entenda que o que eu estou falando para você, até mesmo para mim, não é para diminuir ninguém, pelo contrário, é para trazer a verdade do evangelho. Nós não podemos mais pregar o evangelho meia boca. Este evangelho que só promete a você as riquezas, este evangelho que te prende ao mundo, mas que faz com que cada dia você fique fraco, porque você está como um viciado neste mundo. Você não consegue ficar sem as coisas do mundo, sem a diversão do mundo, sem as drogas do mundo. E quando eu digo drogas, eu não estou dizendo somente as drogas ilícitas, seja a cocaína, seja o crack, não somente isso, também é. Mas eu estou dizendo a droga, que muitas das vezes é o dinheiro, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Talvez você está viciado
na sua postura do cargo que você ocupa e você não vive para mais nada a não ser para o seu cargo. Isso é um vício. Ou seja, esses vícios aprisionam o ser humano, mas Cristo veio para te libertar, não para te escravizar. Quem te escraviza é o diabo. Mas o que você quer hoje para a sua vida, eu não posso decidir por você. É uma escolha pessoal, é uma decisão única. Você precisa decidir enquanto há tempo, porque o tempo está se findando. E você hoje, o que escolhe para a sua vida? Você escolhe viver uma vida eterna com Cristo, ou você prefere viver uma vida de prazer para si mesmo e viver uma vida eterna longe do Criador? Se você acredita nas minhas palavras ou não, isso não irá mudar o que Deus tem por fazer. Mas agora, se você acredita, Deus pode fazer na sua vida. Então decida-se hoje. Não espere as pessoas tomarem decisão para depois você tomar decisão também. A salvação, ela é individual. É quando eu decido, não é quando o meu filho decide, não é quando o meu pai decide, não é quando a minha mãe decide, mas é quando eu decido aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu quero orar por você nesse momento. Se você deseja fazer essa decisão por Cristo, eu creio que neste momento o Espírito Santo está tocando a sua vida, tocando o teu coração. Ele vai neste momento te abraçar de uma forma carinhosa. E Ele vai acolher você, te apresentar a Cristo, para que Cristo venha remir você de todos os seus pecados. E logo depois Jesus te devolve para o Espírito Santo de Deus, para cuidar de você, para tratar da sua vida através da palavra do Senhor. Então, eu quero orar por você, que sabe o que você quer da sua vida. Então, nesse momento eu vou orar, e eu creio que o milagre e a libertação vai acontecer na sua vida. Então tome uma decisão. Talvez você pode dizer assim: pastor, mas o que o senhor falou eu não gostei. Me desculpe, mas o problema é teu, não é meu. Eu tenho um compromisso de levar a verdade até você. Se você não gosta de ouvir uma verdade, o direito é teu. Mas também eu tenho o direito, como o apóstolo Paulo falou, de levar este evangelho, que é a oportunidade para a salvação da sua vida. Se você deseja, realmente Ele fará a diferença na sua vida. Então eu quero orar pela sua vida neste momento. Amado Deus, aqui está estas vidas que sentiram que o Teu Evangelho realmente ele é o poder de Deus para a salvação de muitos que acreditam que Cristo veio ao mundo para o resgate de vidas, para viverem uma vida eterna com o Senhor, meu Pai. Então que a luz do Teu Evangelho reflita nesta vida agora, movido pelo Teu Espírito Santo, Pai, e esta vida que está aí agora, que está clamando diante de Ti, que está se derramando diante de Ti, meu Deus, traga esta vida de volta para a Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus, que neste momento esta vida que está Te aceitando como um único suficiente Salvador, escreve o nome dela no livro da vida, meu Deus, expulsa esses demônios agora, que estão tentando prender esta vida, amarrar esta vida, impedindo que ela venha receber o que é do Senhor, como nós fizemos uma ministração movida pelo Senhor há poucos dias atrás sobre a libertação da mente. Meu Deus, liberta esta mente agora das coisas que estão aprisionando ela para que ela não enxergue a Tua verdade, mas em nome de Jesus, eu abençoo esta vida
que será uma vida cheia do teu Espírito, que vai pregar as boas novas do Evangelho, que vai fazer com que outras vidas reconheçam o Senhor como o único e suficiente Salvador, Pai. É o que eu oro a Ti, no nome santo do Senhor Jesus. Que você nesse momento tome posse, não duvide. Se você aceitou Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, se você partir hoje deste mundo, você tem um lugar junto ao Senhor. Assim como o Senhor Jesus disse para aquele homem que estava condenado na cruz, juntamente com Cristo, um desses reconheceu a Cristo como sendo o verdadeiro Filho de Deus e Salvador. E Jesus naquele momento disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tenha dúvida disso. Se você aceitou a Cristo, se você partir hoje, não importa onde você esteja, seja no hospital, seja em qualquer lugar, você partirá para os braços do Pai. Você estará com Cristo, porque Ele um dia se entregou por você para te dar esse caminho livre, para que você tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço em nome do Senhor Jesus.